Olá, irmãos, olá, ouvintes, eu espero que estejam bem, em nome de Jesus, que a paz de Cristo Jesus seja com todos, amém? Hoje a gente vai falar o tema O Espírito está preparando a igreja. Que maravilha, irmãos, isso, o Espírito está preparando a igreja. Nós somos a igreja e esse Espírito, irmãos, está nos preparando para a volta do Senhor. O Senhor, irmãos, vai voltar. E por que o Senhor ainda não voltou, né? Porque nós, como igreja, estamos sendo preparadas como a noiva de Cristo. Toda a Bíblia, a gente já ouviu falar muitas vezes isso, né? É um livro de um romance universal entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. Irmãos, e durante tudo isso, né? A gente percebe que na Bíblia são símbolos. A gente tem lido a questão da experiência de Gênesis 24, onde mostra que Isaac representa Cristo e Rebeca a igreja. Vamos ler? Gênesis capítulo 24, versículo 2, que diz: Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás a esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás a esposa para Isaque, meu filho. Então, irmãos, Abraão aqui representa Deus Pai. Esse servo, irmãos, que governava toda a casa é o Espírito. Hoje, quem governa, irmãos, a igreja, quem governa o reino de Deus é esse servo que é o Espírito, irmãos. É quem move todas as coisas. É Ele quem governa, irmãos, a nossa vida. É Ele quem governa a igreja. É Ele quem governa todas as coisas. Então, irmãos, precisamos realmente descansar, porque tudo, irmãos, está sujeito ao Espírito. O Isaac representa a Cristo e Rebeca a igreja. Então, irmãos, Deus Pai mandou o Espírito preparar a igreja para Cristo. Hoje, irmãos, eu e você estamos sendo preparados como noiva para Cristo. E isso, irmãos, foi tirado. O próprio Paulo usou como exemplo o casamento para representar Cristo e a igreja. Dentro de um casamento, irmãos, é a representação de Cristo da igreja. Você que é o marido, você representa Cristo. Irmãos, que responsabilidade para nós e que honra carregar esse símbolo, irmãos, em nós. As mulheres representam a igreja. Em Efésios, o apóstolo Paulo deixou isso para nós. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32, ele fala, né? Eis que ele até usa isso, né? Pegando lá de Gênesis 2. Eis que deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aparentemente aqui Paulo está falando do casamento do homem e da mulher. Sim, mas aí no versículo 32 ele termina: Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, irmãos, na Bíblia é esse romance maravilhoso onde Cristo e a igreja, e onde o Espírito, irmãos, tem nos preparado você e a mim, preparado a nós como uma noiva coletiva, como a igreja, tem trabalhado, irmãos, o falar profético que Deus tem falado a nós, as circunstâncias nos moldando, irmãos, é a obra do Espírito, né? As restrições, as bênçãos, irmãos, tudo isso, irmãos, é Deus nos preparando, né? É Deus nos preparando para quê, irmãos? Como essa noiva formosa. Em Gênesis, ainda no capítulo 24, versículo 16, fala, né? A moça era muito formosa de aparência, virgem, em que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então, irmãos, essa é a igreja que Deus tem preparado, a igreja formosa de aparência. Irmãos, Deus quer olhar para a igreja e ver uma igreja formosa, né? Uma igreja aparente, atraente. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 10, fala, né?
Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Então, irmãos, essa é a igreja. Louvado seja o Senhor. E essa igreja, irmãos, é de boa aparência, ela precisa se manter pura para seu noivo. Irmãos, nós somos a igreja, a noiva do Senhor. Nós, irmãos, somos aqueles que nos mantêm puros, né? Pura, a noiva pura para seu único noivo. Em 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 2, Paulo fala, né? Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura à sua esposa que é Cristo. Então, irmãos, como noiva, o Espírito Santo tem usado os apóstolos, tem usado os irmãos para preparar sua noiva. Quando nós ouvimos, irmãos, as palavras do alimento diário que nós temos desfrutado, irmãos, são palavras que nos mantêm um coração puro para receber esse noivo. Esse noivo está voltando, irmãos. Cristo está voltando. E nós precisamos ter um coração apegado somente ao Senhor Jesus. Um coração que só ama ao Senhor, que não ama outras coisas. Louvado seja o Senhor. Porque, irmãos, Cristo ele quer nos transformar cada dia, Ele quer nos lavar por meio do Espírito. Em Efésios capítulo 5, no versículo 25, fala algo, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A parte do Filho foi até aqui. Como o Filho, né, ele se entregou por nós, irmãos, como a igreja. Cristo se entregou na cruz. Fazendo uma aplicação prática, né? Às vezes eu me aborreço com minha esposa, aí quando eu lembro desse versículo, amai como Cristo amou e assim mesmo se entregou. Irmãos, amar como Cristo amou, né? Louvado seja o Senhor. Mas aqui entra a obra do Espírito, que é o que o Espírito tem feito conosco hoje, irmãos. Cristo, há 2000 anos atrás, se entregou por nós, para nos comprar, né? Mas hoje o que é que o Espírito tem feito, irmãos? Para que a santificasse, versículo 26, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra nos lava. O nosso coração se contamina com tantas coisas, com o mundo, com o pecado, com amor ao dinheiro. O nosso coração sujo, né? Ele se contamina facilmente. E não precisa ser coisa de fora não, irmão. Você pode se trancar na sua casa o dia todo. No final do dia você vai perceber que o seu coração se sujou. Mas louvado seja o Senhor, porque o Espírito é aquele que nos lava. É por isso a importância de nós exercitarmos o Espírito e nós exercitarmos da palavra. É o que fala, né? Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, a mácula estava ligada à sujeira, né? Mas a ruga estava vinculada à velhice. Muitas vezes, irmãos, somos a noiva do Senhor, velhos, né? Sem reação, né? Alguém velho com rugas, alguém que não tem muita expressão, né? Mas, irmãos, o Senhor ele quer nos renovar a cada manhã. A cada manhã queremos estar novos, irmãos, amando esse Senhor, né? Rosados, buscando esse Senhor. Louvado seja o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Porém, apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, que privilégio! Deus tem trabalhado em nós, irmãos. Mais uma vez, eu quero muito enfatizar isso. É o Espírito que vai trabalhar em nós, na sua noiva. É o Espírito que tem transformado a sua noiva. Que tem transformado a sua noiva, por um lado, numa guerreira, mas por outro lado, irmãos, tem tirado a velharia, a sujeira de nós, as impurezas, e, irmãos, e transformado essa igreja numa igreja formosa, numa igreja linda e sem defeito. Talvez você olhe para os irmãos, você olhe para a igreja e veja defeitos, mas, irmãos, Deus ele já olha o produto final. Ele já olha a igreja, irmãos, com os olhos de Deus. Irmãos, veja a si mesmo e veja os irmãos com que Deus está vendo.
irmãos, uma igreja linda, pura, santa e sem defeito. Louvado seja o Senhor. E porque, irmãos, essa igreja é uma igreja que não é simplesmente o ajuntamento de pessoas. O conceito de igreja, irmãos, vai muito além de um templo. Talvez muitos já não tenham esse conceito, mas é muito além de pessoas que congregam para uma religião, para fazer rituais. Não, irmãos, a igreja são aqueles, irmãos, que foram gerados do próprio Senhor. Aqueles, irmãos, que foi gerado de Deus, que tem a vida de Deus. Irmãos, a igreja, nós, eu e você, tem a vida de Deus dentro de nós. E é essa vida, irmãos, que vai nos transformar, que vai realmente nos fazer um com o Senhor, que nos faz um com o Senhor, na verdade. Em Gênesis capítulo 2 é mostrado um símbolo, Adão e Eva. Deus mandou Adão dê nome a todos os animais. E Deus apresentou os animais a Adão ali. Adão começou a dar o nome ali, né? Ao leão tinha uma leoa, né? A girafa macho e a fêmea. Fala assim, a girafa é o girafo, né? Cada par, irmãos, Adão foi dando um nome, mas nenhum tinha a vida de Adão. Nenhum pertencia a Adão. Aí Adão se entristeceu. Gênesis 2, versículo 19 fala, até o 24. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse seriam chamados, né? Aí o versículo seguinte fala: deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão. Este adormeceu, tomou das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Então Adão olhou os animais e essa não me pertence, essa não me pertence, essa não me pertence. E por final o versículo fala, né? Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, por conta do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, que experiência, né? Adão percebeu, essa é osso, essa saiu de mim, essa tem a minha vida, essa tem a minha natureza. Irmãos, quando Cristo voltar, Cristo vai olhar para a sua igreja, não vai ser pessoas que foram agregadas, que foi dadas, não. Essa igreja tem a minha vida e eu dei a minha vida por ela. Em João capítulo 19, versículo 32 a 34, depois da crucificação do Senhor, a morte do Senhor, irmãos, foi para gerar a essa igreja. Fala, né? Os soldados quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com ele tinha sido crucificado. Chegando, porém, a Jesus, como visse que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Observe, irmãos, como Eva foi tirada da costela de Adão. E Adão pôde gritar: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Irmãos, a igreja saiu do sangue e da água da costela de Cristo. O sangue é para nos perdoar os pecados. E a água tipifica a vida, só a vida, irmãos, onde há água, né? Por que os cientistas procuram água em Marte? Porque se houver água, há sinal de vida, né? Eles buscam, né? Irmãos, eu observei que na história da humanidade, a humanidade se desenvolveu onde havia água. Porque não há progresso, né? Em lugares desertos demais, onde há falta de água, né? Louvado seja o Senhor, irmãos, porque nós somos gerados pelo perdão que vem do sangue de Cristo e pela água, né? A água que dá vida, irmãos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E por último, essa igreja a quem Cristo deu seu sangue, né, tipificado por Rebeca, voltando lá para Gênesis 24, no versículo 60, termina com a bênção. Abençoaram a Rebeca. Quem é Rebeca, irmãos? Eu e você, a igreja.
e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares e milhares. Irmãos, essa é a bênção de Deus. Ser tu a mãe de milhares e milhares. Irmãos, isso nós precisamos ir para as ruas. Eu posso orar por você, falar para as pessoas, gerar pessoas, irmãos. Essa é a incumbência da igreja hoje, né? E isso é o que Deus tem dado para a tua igreja hoje. E o versículo continua: e que tua descendência possua as portas dos teus inimigos. Quem são esses inimigos? Seriam os inimigos de Isaac, irmãos. Que agora a descendência de Rebeca vai dominar. Irmãos, nós precisamos dominar os inimigos do Senhor. Precisamos dominar sobre o diabo e seus anjos, né? E isso, irmãos, é papel da igreja hoje. Essa bênção aqui, irmãos, foi dada para Rebeca. Louvado seja o Senhor. Eu queria, irmãos, terminar esse vídeo, né, com oração, mas antes queria que você desse um like, se inscrevesse no nosso canal, compartilhe esse vídeo, irmãos, para outros irmãos, para as pessoas, né, que possam realmente ajudar a desfrutar da obra do Espírito. Resumindo, irmãos, esse vídeo em uma frase: o Espírito tem trabalhado em nós, tem trabalhado na igreja de Deus para que apresente a Cristo na sua vida. Quando Cristo voltar, irmãos, vai ter a sua igreja transformada, a igreja linda e grandiosa, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu trabalhar em nossa vida. Muitas vezes, Senhor, nós não enxergamos, mas sabemos que o teu Espírito tem trabalhado. Ó Senhor, podemos realmente nos abrir ao Senhor, queremos nos abrir a Ti. Senhor, trabalha em nós, pela Tua Palavra, Senhor, santifica-nos com Tua Palavra, lava-nos, Senhor, com a Tua Palavra. Senhor, queremos fazer parte, Senhor, dessa noiva maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem gerado, para Cristo, Senhor. Mantém-nos, Senhor, puros, Senhor, santifica-nos, Senhor. Senhor, que nosso coração não tenha outras coisas, que como noiva, Senhor, possamos amar só o Senhor. Louvado seja o Senhor. Abençoa o que me ouve, Senhor. Que ele possa ganhar percepção espiritual do que é ser a sua noiva. Senhor Jesus. Um bom dia, amado irmão. Louvado seja o Senhor.